paz do Senhor Jesus. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, eu não sei o horário que você estará assistindo esse vídeo. Me chamo Paulo Sabino, sou pastor pela misericórdia de Deus e veio por meio deste canal com um propósito de trazer uma palavra de reflexão ao seu coração. Uma palavra de estrutura que possa fortalecer você, possa restaurar você em nome de Jesus e que eu e você possamos aprender acerca da palavra de Deus. Amém? Eu quero trazer um texto aqui neste vídeo que fala sobre um pouco das emoções humanas, um pouco da emoção do ser humano. Se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, capítulo 7, no versículo 5, o apóstolo Paulo escreve assim: porque chegamos à Macedônia e nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O assunto que iremos abordar neste momento, neste vídeo, fala um pouco sobre as emoções, fala um pouco sobre o coração humano. A ciência diz que a situação de ansiedade, a situação de depressão das pessoas é reflexo daquilo que as pessoas vivem, é reflexo daquilo que as pessoas convivem. O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo revela de uma forma bem sincera o seu estado emocional. Ele usa a palavra temores por dentro. Temores por dentro está associado ao coração, está associado ao sentimento, à emoção humana, está às vezes associado ao medo também. O salmista, no Salmo 42, número 3, ele fala da seguinte forma: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, quando me questionam, aonde está o teu Deus? Talvez o salmista nesse texto estava dizendo que pelo fato daquilo que ele estava convivendo, pela sua luta, pela sua adversidade, pelas suas lágrimas que caíam no rosto, as pessoas talvez questionavam dizendo: se Deus está com você, por que você está passando por esse momento? Por que você está passando por essa situação? Um livro que retrata sobre a adversidade, você deve conhecer, o famoso livro de Jó. Além de ser um livro poético, ele é considerado pela teologia um livro sapiência, ou seja, um livro que fala sobre sabedoria. Aqui, no livro de Jó, vai retratar um homem que vai passar por grandes aflições e ele vai, de uma certa forma, ele vai fazer perguntas para Deus e nenhuma das perguntas que Deus fizer para ele não vai conseguir responder. Talvez eu e você não vamos conseguir entender nem responder o porquê Deus permitiu que Jó passasse por esse sofrimento. O livro de Jó é conhecido também como o livro da paciência, onde Jó vai demonstrar toda a sua paciência diante daquela situação. Mas o interessante é que no texto, no livro de Jó, em nenhum momento você vai ver Jó blasfemando contra Deus, falando mal de Deus, não. Ele vai questionando sobre a sua situação. Mas voltando aqui no assunto que fala sobre a emoção, e não que esse livro não tenha a ver, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, Jeremias fala do coração do homem. Ele diz que o coração do homem é enganoso. No versículo 10, que diz que o coração do homem pode ser sondado, que o coração do homem pode ser sondado. Os antigos judeus acreditavam que uma das maiores formas de expressar algo profundo em relação ao sentimento são os órgãos humanos. E um órgão que é representado aqui é o coração. Sabemos que o coração não significa exatamente o órgão que bate no meio e no seu peito. Mas o coração aqui na Bíblia reflete sobre a mente humana, reflete sobre o intelecto, sobre as emoções, sobre o íntimo do homem. Quando a Bíblia fala, quando eu falo homem, eu digo homem e mulher. Mas como eu e você podemos perceber, a palavra coração, ou melhor dizendo, coração, está relacionado a isso, a sentimentos, pensamentos, palavras e emoções. E todo pensamento e emoção e sentimentos
surge do coração. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, diz: por onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, onde estiver o nosso coração voltado, aí está o nosso tesouro, a nossa riqueza. O nosso coração ele tem que estar voltado para as coisas relacionadas a Deus. Sabemos que nas circunstâncias em que nós vivemos, há muitas adversidades e muitos problemas que surgem na vida de todos, no cotidiano de todos. Mas a Bíblia vai nos fazer entender que Deus ele pode mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de entender, nossa maneira de refletir em relação às coisas de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas sermos renovados a nossa mente, para podermos entender, ou melhor, entender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Ele usa a palavra transformais. A palavra transformais no grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de atitude. Ou seja, Deus quer que eu e você venhamos mudar de atitude, mudar da maneira de pensar. O interessante, irmãos, que quando nós lemos esse texto, nós estamos falando de um homem que escreveu estas cartas, que passou por grandes aflições, passou por grandes tribulações, passou por grandes momentos de dificuldade, mas mesmo assim continuou olhando para o Senhor. Que você continue olhando para o Senhor, que você continue olhando para Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele tem um cuidado especial comigo e com você. No livro de Filipenses, a epístola de Filipenses, melhor dizendo, conhecido como carta da prisão, porque quando Paulo escreve Filipenses ele estava preso. Ele fala assim no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o vosso coração e a vossa mente. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz do Senhor, possa guardar o teu coração. Porque no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim, que sobretudo devemos guardar no nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Que você possa ficar com esta palavra, em nome de Jesus Cristo, e guardar o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, amém? Em nome de Jesus. Se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer parte deste canal, se você quiser se inscrever em nome de Jesus, fique à vontade. Se quiser fazer algum tipo de comentário, eu já vou deixar uma pergunta no ar. O crente, a pessoa que é uma pessoa que é crente, que serve ao Senhor Jesus, que é cristão, ele pode ir para um médico, um psicólogo ou um psiquiatra? Né? Eu já tenho minha resposta, eu vou deixar depois da minha resposta, mas eu quero ouvir você primeiro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Um cristão, um servo de Deus, ele pode procurar um psiquiatra, um psicólogo? Qual a sua resposta? Qual é o seu comentário? Então, faça seu comentário, faça a sua pergunta também, se quiser fazer pergunta, em nome de Jesus. E se você quiser se inscrever neste canal, fique à vontade, em nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Fique com Deus.